Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Levantar as suas mãos. Vamos louvar mais um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Estás aqui. Posso sentir. Para acompanhar o ministério. Canta antes. Então vamos dar continuidade assim mesmo, amém? O louvor que estava no meu espírito. Mas vamos orar, amém? Pai, eu te agradeço, Pai, por esse culto poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, porque estamos aqui reunidos para aprender da Tua palavra, Pai, para aprender sobre mais do batismo no Espírito Santo, para aprender, Pai, sobre a oração em línguas, Pai. Eu creio, Pai, que a palavra, Pai, será ministrada no coração de cada um, Pai, que está aqui, Pai. Eu declaro, aqueles que ainda não oram em línguas, vão passar a orar em línguas. E aqueles que têm um desejo que ainda não orar em língua, vão aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador e vão começar a orar em outras línguas. Obrigado, Pai, por esse culto poderoso, Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. Posso sentir Tua presença, Senhor. Estás aqui, posso sentir Tua presença. Declare isso, declare. Estás aqui, posso sentir Tua presença. Estás aqui, posso sentir Tua presença. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim, Deus. És Tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. minha vida.
és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Você que já ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Comece a liberar. A onda do poder de Deus entrou neste lugar. Remamama suremamaie. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, irmãos, vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo e sobre a oração em outras línguas. O que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder. Um poder que vem do alto sobre sua vida e você é revestido. E o que é orar em línguas? É quando você libera uma linguagem sobrenatural do teu espírito, que ela vai diretamente para o trono de Deus. Então existem 3 tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo em Cristo. Irmão, o que é batismo em Cristo? É quando você aceita Jesus pela primeira vez. Quando alguém faz o apelo e diz: quem quer aceitar o Senhor? Meu irmão, você não era para estar aí sentado, não, você era para correr. O segundo batismo é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É o batismo de arrependimento, o batismo de João Batista. Pode sentar, o Ministério do Louvor. É o batismo de arrependimento. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo com fogo. João Batista diz: eu vos batizo com água, mas tem um cabo que está vindo aí, com mais autoridade do que eu. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Poderoso, irmão. A terra ela é composta por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E esses 4 elementos o Senhor colocou dentro de mim e de você. Terra, nós fomos formados do pó da terra. Água, o nosso corpo, ele é formado por 80 a 90% de água. Eu disse que era terra, água, ar e fogo. Ar, o Espírito Santo soprou sobre nossas narinas. Só faltava o fogo. É por isso que João Batista disse: eu batizo com água, mas eu vou encher vocês. Tem um que vai vir aí que vai encher vocês de fogo. Glória a Deus, amém? Então, para receber o batismo no Espírito Santo, você tem que aceitar Jesus. Por que aceitar Jesus? Quando você era criança e não tinha nenhum pecado, a natureza de Deus estava em você. Mas quando você foi crescendo e começou a ter entendimento, então você pecou pela primeira vez. Então a natureza de Deus saiu e a natureza pecaminosa do diabo entrou. Então por isso você tem que aceitar Jesus para ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como você orar em línguas se você não for batizado com o Espírito Santo. Primeiro tem que aceitar Jesus. Aí você pode me perguntar: irmão, eu posso orar em línguas sem ser batizado nas águas? Deve. O único mandamento que tem é: diga, aceita o Senhor Jesus. E você começa a passar e orar em outras línguas. Abra aí para mim João 14, 15 e 16. Na NAA, se tiver. Se não tiver, tem, Bruna? Eu vou ler aqui na minha. NAA. Vou começar a ler. Isso é Jesus falando: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador. A palavra Consolador quer dizer Espírito Santo. Ou outro Auxiliador, outro Ajudador, a fim de que esteja com vocês para sempre.
É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Porque não vê e não conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. Então Jesus estava dizendo, ei, eu estou aqui com vocês do lado de fora, mas o Senhor vai mandar um que vai habitar dentro de você. E quando você é batizado com o Espírito Santo, é aí que você libera a oração em outras línguas. Amém? Outro motivo que quem está lá no mundo não pode, porque a Bíblia diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então quem está lá fora não pode receber. Mas você que são filhos, sim. Mas por que não pode receber? Porque eles têm a natureza do diabo. Eles não aceitaram Jesus. Então é um perigo. Porque se o Espírito Santo vier sobre eles, eles não vão suportar. Abra aí para mim Mateus 9:17. Mateus 9:17. Eu acho que é Lucas. Espera aí, deixa eu olhar só aqui um minutinho. É Mateus mesmo. Vou ler aqui na NVT, que é uma tradução que você vai entender melhor, porque vai falar sobre ódios. E nessa versão aqui está falando sobre recipientes. A Bíblia diz assim: e ninguém colocaria o vinho novo em velhos recipientes de couro, ou o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Quando a Bíblia diz recipientes, ela está falando daqueles que estão lá fora, que ainda não aceitaram Jesus. Quando a Bíblia fala de vinho, está falando do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo aqui, não pode colocar o vinho novo em um recipiente velho. Por quê? Porque ele não vai suportar, porque o vinho é novo. Só coloca o vinho novo em recipiente novo, porque ambos se conservam. Então quem está lá fora não pode receber, mas você que está aqui pode. Amém? Algumas pessoas elas têm medo. Ela diz assim, eu tenho medo de receber o Espírito Santo, porque eu penso que um espírito maligno vai se apossar de mim. Mas lá em Lucas 11:11, a Bíblia diz, se você pede o Espírito Santo, o teu Pai vai derramar o Espírito Santo sobre você. Abra aí Lucas 11:11. Aleluias. Posso ler? A Bíblia diz, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Essa é uma pergunta. Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Quem de vocês, sendo pai ou mãe, se o teu filho pede um peixe, você vai dar uma cobra a ele? Se o teu filho, ele pede um ovo, você vai dar escorpião? Quando a Bíblia aqui fala sobre escorpiões e cobras, ela está se relacionando não àquele animal peçonhento, mas sim a demônios na Bíblia. Então, se o teu filho pede o Espírito Santo, você vai dar um demônio a ele? E a Bíblia diz, quanto mais vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Se você pede o Espírito Santo, o Senhor derramará sobre vocês o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente você começa a orar em outras línguas. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque quando o Espírito Santo começar a habitar dentro de você, no seu interior, você vai começar a falar umas palavras que você não entende. Mas em espírito você fala mistério com Deus. Eu vou dizer a você, irmão, toda vez que você ora em línguas, você coloca uma granada na mão do diabo e puxa
gatilho. Então é essencial, irmão, ser batizado com o Espírito Santo. Até Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo. Lá em Lucas 24, 49, para você ver a importância do batismo no Espírito Santo. Lucas 24, 49. Aleluia. A palavra fala assim: e disse-lhes assim: está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Como eu falei, o poder que vem do alto, irmão, o poder que vem do alto é o batismo no Espírito Santo. Jesus disse ao discípulo: olha, vocês vão sair por aí, pregando a minha palavra para a remissão de pecados, dizendo àqueles que estão em pecado, que se batizem nas águas e que eles tenham uma vida reta diante comigo. Mas você não saia de Jerusalém até que vocês sejam batizados com o poder que vem do alto. Por que Jesus disse isso? Porque se os discípulos saíssem da forma que eles estavam, eles sim iam alcançar as pessoas. Mas eles não iam alcançar da maneira que era para alcançar. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, vem um pacote completo. Você é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas, um espírito de intrepidez, um espírito de ousadias. Então é direito seu. Então eu não compraria o sapato sem a palmilha. Só comprava um sapato se ele viesse com a palmilha, viesse completo. Então quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe uma descarga do Espírito de Deus sendo derramado sobre sua vida. Jesus diz: ei, não sai de Jerusalém sem que antes vocês sejam batizados com o poder que vem do alto. Amém? Jesus também foi batizado com o Espírito Santo. Eu acho que está lá em Lucas 3, 21. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler só um pouquinho do capítulo 16. Porque a Bíblia diz que João Batista, eles estavam batizando o povo, dizendo que se arrependesse dos seus pecados, tivesse uma vida reta diante com Deus. A Bíblia diz que ele estava ao redor, pregando a palavra do Senhor, dizendo ao pessoal que se convertesse ao Senhor, deixasse o pecado de lado e aceitasse o Senhor. No versículo 21, a Bíblia diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus foi batizado. Até Jesus, irmão, foi batizado e você aí se achando que não merece. Ao ser o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de córpora, ou seja, de pomba, de uma pomba. Como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José e filho de Eli. Então até Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Então dos 30 anos para trás, Jesus era uma pessoa normal. Porque não tem nenhum relato que fale que Jesus operou nos sinais e maravilhas antes dos 30. Vai passar só um pequeno relato de 12 anos aos 30 que todo ano ele ia com sua família, dos 12 anos, para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E quando ele chegou lá, quando a festa terminou, o pai e sua mãe voltou para casa, mas esqueceram ele. A Bíblia diz que quando ele vier dar conta, ele já tinha passado 3 dias lá e a família tinha esquecido ele.
Então não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus operou sinais e maravilhas antes dos 30. E eu fiquei pensando nisso. Então o que Jesus fazia dos 30 anos para trás? Ele era uma pessoa normal, assim como eu e como você. Filho de um carpinteiro, adotivo de um carpinteiro. Fez alguns trabalhos como carpinteiro também. Mas a Bíblia diz que todo ano ele ia a Jerusalém. E eu fiquei pensando, eu queria que você entendesse pelo Espírito. Então, na ida para Jerusalém, ele passava pelo tanque de Betseba, passava pelo tanque de Siloé. E ali ele via muitos aleijados, muitos coxos, muitos enfermos, muitas pessoas possessas. E me veio a pergunta, por que Jesus não orou nessas pessoas para ser curada e ser liberta? Até Jesus reconheceu que ele precisava ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, o poder vem morar aqui dentro de você, ó. Até Jesus foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele não operou nenhum sinal. E me veio outra pergunta. A Bíblia diz que mais adiante, quando ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo, o seu ministério começou. E ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Imagina aí, Jesus no deserto sem o Espírito Santo. Será que ele caiu em tentação? Amém? Então, irmão, é importante você aceitar Jesus para que você venha ser batizado no Espírito Santo e comece a orar em outras línguas. Algumas pessoas perguntam, e como é que eu oro? E como é? É o Espírito Santo que ora? Sou eu que ora? Quem ora é você. Mas quem dá a linguagem é o Espírito de Deus. E ele dá um comando aqui e você começa a liberar. Abra aí Atos 19:1. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Vou ler por causa do tempo. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Alguns estudiosos dizem que tinha cerca de 12 discípulos. Perguntou-lhes, isso é Paulo perguntando aos discípulos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Outra chave. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Ao saber Jesus, ele tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então eu creio que Paulo chegou para os discípulos, assim como a gente está aqui. Paulo foi explicar a ele sobre o batismo no Espírito Santo. Porque até então eles não sabiam. Eles falaram que nunca ouviu falar sobre esse batismo. Então eu creio que Paulo sentou e foi instruir a eles. Da mesma forma que vocês estão sendo instruídos. E a Bíblia diz, e eles tendo ouvido isso, o discípulo tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Jesus. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles. E ele tanto orava em língua, como profetizava. Então, quem ora não é o Espírito Santo, é você. O Espírito Santo dá uma linguagem ao teu espírito e você começa a fluir. Porque quando você ora em línguas, você não ora com a mente. É com o teu espírito. As pessoas elas ficam pensando, o que é que eu vou falar depois da próxima palavra? Você só tem que liberar. Então você precisa ter fé. Se você gerar dúvida, meu irmão. Porque a fé é uma convicção, a fé é uma certeza. Não, mas eu não consigo orar porque eu não sinto um arrupeio. O Espírito Santo ele não é um arrupeio, ele é uma pessoa. Então se você for esperar a sentir um arrupeio para poder orar em línguas, só se um gato passar ali e azunhar aquela porta, aí você vai se arrupinhar e vai orar. Então a Bíblia diz que
Quando você ora em língua, você não ora com a mente. Abra aí 1 Coríntios 14, 2. A palavra do Senhor fala: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Então, quando você fala em línguas, você não está falando para homens. Você está falando diretamente com Deus. É uma ligação Wi-Fi, ó. É você direto com o Pai, conversando. Você já viu um casal de namorado conversando? Se você chegar numa praça, você vai ver 2 casais de namorado cochichando. Você não vai entender o que eles estão falando, mas eles são tão próximos que eles entendem. Assim é você, o Espírito Santo. As pessoas dizem: mas o que é que eu vou falar? Mas eu não entendo o que eu estou falando. Não é para você entender, é para você falar. Em 1 Coríntios 14, 14. 1 Coríntios 14, 14. Porque se orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando você ora em línguas, a tua mente fica infrutífera. Porque quando você ora em línguas, a língua não passa por aqui. Então, ao mesmo tempo que você está orando em línguas, você pode estar fazendo outras coisas. Porque a oração em línguas não é com a mente, é com o espírito. Então, quando você começa a orar em línguas, você vai se enchendo. Em 1 Coríntios 14, 4, a palavra do Senhor diz: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Abra aí. Coríntios 14, 4. O quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando você ora em línguas, você está se edificando. E o que é se edificar? Se construir. Se você estava caído, quando você passa a orar em línguas, você se levanta por dentro. Se você estava oprimido pelo diabo, você começa a orar em línguas, o diabo tem que sair. Amém? Então, quando você ora em línguas, você está se edificando. Você está se enchendo. Quando você pega uma pilha, aquelas pilhas recarregáveis, e ela está descarregada, e você coloca ela no carregador, o que ela vai fazer? Ela vai se autocarregar. Então ela descarrega de volta e você coloca ela no carregador, o que é que ela vai fazer? Se autocarregar. E quando você ora em línguas, você está se carregando. Então você precisa orar em línguas. Você não pode negociar essa oração. É a oração mais perfeita. Quando você ora em línguas, você não começa a olhar o defeito do próximo. Você começa a olhar o seu defeito. O Espírito Santo me deu uma frase e eu notei. E eu comparei a oração em línguas com um quarto escuro. Quando você está em um quarto escuro, você não vê nada do que está ao redor. Mas quando você liga a luz, você vê o que está ao redor do quarto. Assim é quando você ora em línguas. Uma luz é acesa no teu interior. E você começa a enxergar com os olhos do Espírito, tuas falhas e teu defeito. Então você não olha o defeito do irmão. Você olha o seu defeito. Porque esse é um dos primeiros sinais. Quando você começa a orar em línguas, quando você intensifica, você vai olhando o tanto de carrapicho que você tem, o tanto de erro, o tanto de mazela. Então, quando você ora em língua, você está se edificando. A Bíblia diz também que quando você ora em língua, você está descansando. Isso é um remédio bom. Ao invés de você tomar remédio, vá orar em línguas. Isaías 28, 11. Aleluia. Deixa eu mudar aqui a tradução. A palavra do Senhor fala que
que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, a qual ele diz: este é o descanso. Dá descanso ao cansado, este é o refrigério, mas ninguém quiser ouvir. O Senhor está dizendo, quando você ora em língua, você descansa no Senhor. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, a qual ele diz: esse é o descanso. Dá descanso ao cansado, este é o refrigério, mas ninguém quiser ouvir. Então, quando você passa a orar em línguas, você está descansando no Senhor. Você não está se preocupando com as coisas que estão lá fora. Porque você tem que ter convicção quem você é aqui dentro. Eu não sei onde é que está lá em 1 Coríntios, mas eu não sei. Paulo ele fala uma coisa bem interessante. E ele diz assim: carregue, porém, um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele faz um trocadilho bem interessante. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas porém não desamparados, perseguidos. Aí ele diz: destruídos, mas não abatidos, carregando no corpo o morrer de Cristo, para que sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele faz um trocadilho bem interessante. Ele diz: em tudo somos atribulados aqui fora, mas aqui dentro não. Perseguidos, mas não angustiados. Abatidos aqui fora, mas não destruídos. Porque você não pode comer daquilo que o diabo fala na sua mente, quem você é aqui fora. Mas sim quem disse que Deus disse a você quem você é aqui dentro. Amém? Então a Bíblia é repleta, irmão, de versículos que vai te instruir a você se edificar, a você crescer. Então, irmão, não negocie essa oração em línguas. O apóstolo Paulo, quem não conhece o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele andou no poder, porque ele decidiu orar em outras línguas. Mas você diz: não, mas eu não tenho tempo não de orar em línguas não, minha vida é corrida, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filho. Paulo também tinha um tempo corrido. Então eu creio que Paulo não passava o dia todo dentro do quarto orando em línguas. 1 Coríntios 14, 18, a Bíblia diz que Paulo disse diante da igreja de Corinto: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos. Então, para ele dizer isso, ele tinha que ter uma certeza. Ele não ia dizer à toa. Ele estava diante da igreja de Coríntios. Ele disse: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos. Paulo não vivia trancado em um quarto. E onde é que Paulo orava? Nas embarcações, nos navios, no cavalo, na prisão. Porque não é a tua boca que vai estar amarrada. Então você pode liberar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão. E eles foram açoitados, eles apanharam bastante. E Paulo olhou para Silas e disse: e aí, como é que está? Está tudo bem? Está doendo muito? E Silas: está doendo. Eles te bateram muito? Bateram. E as pernas? Está amarrada. E a mão? Também. E a boca? A boca está solta. Então a Bíblia diz que eles começaram a adorar e a orar em outras línguas. Então você não pode negociar com o diabo essa oração. Para de dar ideia para o diabo. Quando o diabo vem a dizer na sua mente: vai morrer. Aí você rache que fromassoremanasse. Porque o diabo ele se treme, irmão. Porque ele não entende o que você está falando. É você e Deus. Às vezes Deus pode dar a interpretação. Mas a Bíblia diz que é você e Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 21, 36, que Jesus ordenou aos discípulos que eles orassem pelo menos 1 hora. Não menos que isso, 1 hora. Mas como eu falo aí, você diz: não tenho tempo não. Aí você veio de casa, gastou 20 minutos, vai gastar 20 para voltar. São 40 minutos desperdiçados. Podem orar em outras línguas. Você pode orar em todo canto.
em casa, no banheiro, tomando banho. Paulo instrui lá em 1 Coríntios 14, eu acho que é 18, se eu não me engano, que o cristão, o crente, os discípulos, ele pode orar aonde você está, baixinho. Abra aí, 1 Coríntios 14, 18. Acho que é o 28, perdão. Isso. Vou começar do 27 para a gente pegar o contexto completo. No caso, se alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, a Bíblia está dizendo, quando alguém orar em línguas dentro da igreja, que não seja muito mais do que 2 ou 3. Por quê? Para que não haja bagunça. Há um momento propício para você orar em línguas. Quando o pastor diz, levanta tua mão e começa a orar em línguas, ele está tendo uma direção do Espírito. Mas se você do nada começar a orar em línguas aí, se você não interpretar e não tiver ninguém que interprete, você vai estar atrapalhando o culto. Você vai estar se edificando. Mas o irmão que precisa ser do lado edificado, alguém, como é que ele vai ser edificado? Mas a palavra do Senhor diz, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. E como é que você fica aí calado falando consigo com Deus? Porque quando você está aí, você está fazendo duas práticas espirituais. Ouvindo a palavra de Deus e se enchendo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço fé, eu gero fé no meu coração. Mas quando eu falo fé, eu gero fé no coração de quem está ao meu lado. Então, você pode estar aí onde você está. Você está se edificando, você está se fortalecendo. Lá em Efésios 3, 16, é bastante interessante. O tempo é curto, mas eu estou só... Efésios 3, 16, se não me falha a memória. Eu acho que é 6, 16. Deixa eu olhar aqui, viu? Isso, Efésios 6, 13. A Bíblia diz, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. A Bíblia está dizendo, se vista de toda a armadura que provém de Deus, para que quando chegam os dias maus, vocês estejam firmes. Aí ele diz, coloque também sobre sua cintura o cinturão e a couraça da justiça. Não se esqueça de calçar a sandália do Evangelho e da paz. Mas ele diz, não se esqueçam do escudo da fé, para que quando o diabo joga as setas do maligno, você possa apagar. Essa parte é interessante porque ele diz, quando o diabo joga as setas do maligno, onde é que ele joga as setas? Na mente. Então você tem que ser rápido. Porque se a seta vier sobre sua mente e você mastigar essa seta descer para o seu coração, você vai ter sério problema. Mas, irmão, eu posso impedir que essa seta chegue na minha mente? Não, mas você pode mandar ela fora. Porque o diabo pode tirar a tua mente por alguns segundos, mas ele nunca vai ter o teu coração. Porque o teu coração não pertence a outro Deus, só pertence ao Deus que soprou o fôlego de vida. Aí ele diz, também não se esqueça de colocar o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Deus diz, se viste de toda a armadura. Mas para que você possa se vestir dessa armadura, a Bíblia diz lá embaixo, orando todo o tempo no Espírito. Orando todo o tempo no Espírito. E o que é orar no Espírito? Orar em línguas.
A Bíblia diz que Paulo ele fez uma oração inspirada por mim e por você, para que a gente fosse fortalecido aqui também. Ele está lá em Efésios 3,16. Paulo diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Paulo diz que ele fez uma oração por mim e vocês, para que eu e você fosse fortalecido no Espírito. Então, quando a Bíblia diz fortalecido no Espírito, é orando em línguas. Então a Bíblia diz que quando a gente ora em língua, a gente está se fortalecendo, a gente está se guardando, a gente está se enchendo. Porque quando você ora em línguas, o poder sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. Imagina aí, irmão, se eu pego um frasco de perfume e jogo sobre mim, como é que eu vou ficar? Todo perfumado. Então se o pastor Roberto vem até mim e me abraça, ele vai ficar como? Todo perfumado. Então quem ora em línguas, o perfume do céu, ó. Então quando o diabo vier com as suas antimanhas para cima de você, ele vai ver o perfume do céu descendo sobre sua vida e dizer: ai não. Por quê? Quando você está perfumado do Espírito Santo, o diabo ele não chega perto. Porque ele começa a exalar o cheiro. Aí não. Porque o diabo ele tem medo do crente que é batizado no Espírito Santo e ora em línguas. Sabe, eu tenho passado por algumas coisas e, tipo, tudo que eu falar aqui não é para a glória seja minha, mas de Deus, longe de mim. Mas aconteceu algumas experiências na minha vida e às vezes eu fico lembrando em casa para me encher de fé. Porque se tem uma coisa que eu amo é a oração em línguas. Eu sempre disse que eu não vim para a igreja por causa de Jesus, foi por causa da oração. Eu tinha visto no YouTube um cara orando em línguas e eu me apaixonei. Então eu procurei uma igreja que era totalmente diferente daquilo que eu pensei. E eu cheguei lá, eu pensei que ia ser bom, fogo, o Espírito Santo pairando. Meu irmão entra nessa igreja frio e sai gelado. Aí eu tenho um irmão que ele é cristão também, disse: vai lá na igreja do pastor Roberto, lá é fogo. Eu digo: o que é isso? É lá que eu vou. Quando eu entrei, eu sentei ali. Era profecia, era revelação. Do mesmo jeito que eu vi na internet. Ele disse: só falta só oração em línguas. Eu disse: se orar em línguas eu fico aqui, mas se não orar eu não fico aqui não. Quando é fé sai o negro, um doido orando em línguas. É aqui que eu vou ficar. E eu tenho experimentado. Tem coisas que eu converso muito com ela, eu falo para ela essas coisas. E eu tenho a consciência que quando eu oro em línguas, o primeiro sinal, como eu falei, é olhar meus próprios defeitos. Mas eu sei que quando eu oro em línguas, eu estou me enchendo do poder do Senhor. E o diabo ele não anda perto de mim, porque se ele andar, ele vai cair. E eu me lembro que eu fui para São José do Egito. Estamos terminando. Eu fui para São José do Egito. E eu fui resolver umas coisas lá. E quando eu ia saindo, tinha uma mulher parada assim. Quando eu passei pela mulher, eu só vi um pessoal correndo atrás na minha frente. Eu digo: o que foi que eu fiz? Eu ia correr também. Mas quando eu fiz a menção de correr, quando eu olhei era a mulher que estava no chão. Quando eu fui correr para levantar ela, o pessoal levantaram a mulher. E eu digo: oh, meu Deus, será que foi a unção? Levantaram ela, a mulher chegou lá, a bombeira, e disse: você está bem com ela? Ela disse: estou bem. Quer água? Não estou bem. Você está em jejum? Não, estou não. E colocaram a mulher com uma distância daqui lá para o final. E eu fiquei aqui, ó. E lá, mamá. Porque eu disse: a qualquer momento eu vou passar por alguém, ela vai cair por causa do poder. Porque eu estou extraindo da oração em línguas. E quando eu estava aqui, eu olhei para a mulher. Quando eu olhei para a mulher, ela fez. Ela começou a revirar os olhos. Eu digo: é demônio. Então foi o poder de Deus. Outro dia, um rapaz me chamou e disse assim: por esses dias eu pensei em te chamar. Eu digo: o que foi que aconteceu? Não, a gente estava em um ambiente
E um rapaz, ele ficou possesso. E ele começou a andar todo duro. Começou a falar grosso. Ele também é cristão e ele disse... Eu achei que ele era brincando, mas quando ele chegou perto de mim no meu ouvido, ele disse assim, tô duro. Ele está vindo com mais força, então eu discerni. Ele disse que falou. Ele disse que pensou, né? O que foi o Espírito Santo? Chama João Paulo? Ele disse que não deu tempo nem me chamar. Ele disse que eu passei na porta. E eu nem passei para entrar. Ele disse que quando eu passei na porta, o rapaz começou a chorar e voltou. Por causa da presença do Espírito Santo. Então, Deus, ele não faz predileto. O que ele faz por mim, ele faz por você. Se você deseja, irmão, você está aqui hoje e nunca orou em línguas e deseja orar em línguas, esse é o momento. O Espírito Santo, ele não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele está aqui. Então eu queria que você fosse corajoso. Você que nunca orou em línguas. Eu estou debaixo de unção nesse momento. E eu sei que a oração é para isso. Então se você está aqui hoje e você nunca orou em línguas e deseja orar, esse é o momento. Eu queria que você todos ficassem de pé. Mas eu queria que você viesse aqui para frente. Que a gente vai orar. E você vai começar a orar em línguas. Então você está aqui no coro pela primeira vez, essa é a sua oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu quero dizer que você não precisa ficar com medo. Como eu falei lá em Lucas 11:11, quando você pede o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que vem sobre você. Então esse é o momento. Você que está aqui também, está seco. Você que está aqui que não tem mais aquele gosto pelas coisas de Deus. Algumas pessoas dizem que o amor ao Espírito Santo acabou. Eu não tenho mais amor à obra de Deus, não. Aí eu te pergunto, quando a gasolina do carro acaba, você abandona ele ou reabastece novamente? Amém? O Ministério do Louvor pode começar a louvar. Você que está aqui e não foi batizado, essa é a sua oportunidade. Não perca essa oportunidade, não. E você que está aqui e precisa ser renovado também, a gente vai orar por você, amém? Pode começar o Ministério do Louvor. Aleluia. Eu quero conhecer algo novo e faz meu coração arder de novo.